Irmãos, ontem nós meditamos no Evangelho de João, no capítulo 2, você deve estar lembrado disso, e nós meditamos nesse texto aí, quando Jesus principia os seus sinais em Caná da Galileia. Hoje eu quero convidar você para que estejamos juntos, avançando um pouco mais aí no Evangelho de João, agora para o capítulo 4. Então abra, por favor, sua Bíblia nesse texto. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 46 até o verso 53. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, a partir do verso 46 até o verso 53. É um texto que fala da cura do filho de um oficial do rei. Nós vamos ler esse texto e, assim como foi ontem, eu quero pedir que você, depois da leitura do texto, mantenha, por favor, sua Bíblia aberta. Vai ser muito importante para você acompanhar a mensagem. Se você fechar sua Bíblia, você vai ter dificuldade de acompanhar a mensagem. Então, mantenha sua Bíblia aberta nesse texto aí, mesmo depois da leitura. E eu repito aí a referência, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, a partir do verso 46 até o verso 53, diz assim a palavra do Senhor. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Lembra de ontem? Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Esse é o nosso texto. Você pode sentar, você pode acomodar-se aí na sua cadeira, a cadeira muito boa. Eu gostei dessa cadeira aí, rapaz, mesmo, de verdade. Eu estou me acostumando com muita coisa aqui em Parnaíba, eu estou com medo disso. Porque a gente vai se acostumando com o que é bom, e aí vai ser difícil a gente se readaptar com o que é ruim. Não é? Então, esse ventinho aqui que sopra em Parnaíba, por exemplo, não tem em Teresina. E ontem o pastor John dizia que Parnaíba está quente. Eu disse: pois vai para Teresina. Se tu está achando que Parnaíba está quente, vai para Teresina, rapaz. Aí tu vai ver o que é calor. Porque Teresina, nem o vento é fresco. Eles dizem isso lá. Eu estou só repetindo o que eles dizem lá. Mas é verdade, é aquele vento morno, é aquele vento quente. E, como disse o pastor, nós ainda estamos numa igreja que é a Igreja Batista Morada do Sol. Onde o sol mora, então você já viu o calor. Eu estive pregando em Florianópolis, há alguns dias atrás aí, e o pastor que está lá em Florianópolis, pastor Benoel, ele estava dizendo assim: rapaz, aqui o povo se reúne para ver o pôr do sol. Eu disse: bando de gente abestada, que se reúne para ver o pôr do sol. Lá em Teresina a gente tem um sol para cada um, rapaz. Então ninguém precisa estar reunido para ver o pôr do sol, porque lá o povo faz se esconder do sol. Né? Então a gente vai se acostumando com o que é bom. Estou dando uma despesa muito grande lá à casa do pastor John. Ele vai ter que fazer feira depois que eu sair de lá, porque eu dei uma baixa
significativa. Recebi um convite para almoçar amanhã na casa do irmão Barbosa. Aí eu vou me vingar dele, porque ele se hospedou na casa da minha mãe quando pesava 126 quilos. E quando ele saiu de lá, minha mãe disse assim: graças a Deus, o homem já foi-se embora. Mas eu vou me vingar dele amanhã, aproveitando que ele está magrinho, né? Então, queridos, nós lemos esse texto, é um texto, então, que fala da cura de um oficial do rei. Mantenha sua Bíblia aberta, como eu disse, para você acompanhar o raciocínio da mensagem. E você percebe aí que esse texto é, de certa forma, uma continuação daquilo que a gente meditou ontem. Porque ontem nós meditamos na palavra do Senhor, ainda no Evangelho de João, só que o capítulo 2, quando Jesus principia os seus sinais em Caná da Galileia, e o texto que nós lemos hoje começa falando exatamente daquilo que Jesus tinha feito. Aí no versículo 46, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Nós meditamos nisso ontem. Essa narrativa concentra-se agora aqui no drama de um oficial do rei, provavelmente um herodiano, ou seja, um membro da corte de Herodes Antipas, provavelmente. E o filho deste oficial do rei, o versículo 46 nos dá a informação de que ele estava muito doente. Não era uma doença qualquer, ele estava quase à morte, ele estava muito doente. Versículo 46 traz essa informação, quando diz o seguinte: ora, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E esse oficial do rei ouviu que Jesus estaria ali na região. Ele ouviu esse falatório, ouviu dizer que Jesus estava ali na região da Galileia. E ele então vai até Jesus Cristo para fazer um pedido. O pedido que Jesus descesse para Cafarnaum para curar o seu filho. Aí o verso 47 diz assim: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Ele vai fazer esse pedido. E ele teria que ir ao encontro de Jesus Cristo, porque só ouvir o que Jesus estava fazendo não resolveria o seu problema. Tem muita gente que sofre, continua sofrendo, e continua sofrendo porque só escuta o que Jesus está fazendo na vida dos outros, mas não experimenta o que Jesus pode fazer na sua vida. Mas aí fica ouvindo, só escutando o que Jesus está fazendo na vida dos outros. Sabe de uma coisa? Eu não sei como você chegou aqui. Talvez alguém diga assim: eu cheguei aqui de carro, eu cheguei andando. Não é isso que eu estou perguntando. Como você chegou aqui emocionalmente falando. E pode ser que você tenha chegado aqui com uma dificuldade, com um problema, e tenha já escutado testemunhos. Ontem você ouviu um pouquinho, um pedaço só da minha história aqui, porque no contexto da mensagem eu acabei tendo que contar um pouco dessa história. E talvez você diga assim: puxa, rapaz, como Deus faz na vida do pastor Sérgio, como ele fez, como ele tem feito na vida de outras pessoas, ele quer fazer na sua vida também. Agora, sabe qual é o segredo? O segredo é que, ao invés de você ficar só ouvindo o que ele está fazendo na vida dos outros, você tem que ir ao encontro dele. É por isso que ele não faz na sua vida. Pode ser isso, eu estou dizendo que pode ser isso. Repito o que eu disse ontem: eu não conheço praticamente ninguém aqui, com exceção, conheço muito bem o pastor John, a Ana Carla, porque, como ele disse aqui, eu conheci quando eles ainda namoravam. E como eu falei ontem, ele tinha que casar com a Ana Carla, porque senão ele ia ter que indenizar a Ana Carla. Agora eu conheço e tenho o privilégio de conhecer os filhos deles. E conheço agora também a Adriana e Joana, que estão aqui sendo muito bem pastoreados pelo pastor John.
foram mais ou menos pastoreados lá em Teresina, mas aqui estão sendo muito bem pastoreados. Quanto aos outros, eu não tenho muito conhecimento, a não ser agora o irmão Barbosa, Zequinha, que secou, que emagreceu, e a irmã Sônia. Então, assim, mas a maioria eu de fato não conheço. Mas pode ser que você esteja vivendo uma situação assim, uma dificuldade, uma luta, um drama, e talvez você seja uma das pessoas que fala assim: puxa, mas Jesus fez isso na vida de fulano, de Beltrano, mas por que ele não faz na minha vida? Vai ao encontro dele, vai até ele, talvez falte isso. Aí talvez você diga assim: não, mas eu já sou crente, mas vá a ele em oração. Eu não vou nem perguntar quanto tempo você ora por dia, que é para a gente não se decepcionar aqui. Então, é melhor nem perguntar isso, mas quanto tempo você gasta em oração por dia? Aos pés do Senhor, falando com Ele, indo à presença dEle. Você precisa ir a Ele para que Ele faça alguma coisa na sua vida, de fato. O texto diz isso, diz que aquele homem ouviu que Jesus estava naquela região da Galileia, mas ele não ficou só no ouvir dizer, ele procurou Jesus Cristo, ele foi ao encontro de Jesus Cristo. Se você não vai ao encontro do Senhor, você passa a viver por sua conta e risco. E Deus não precisa fazer muita coisa para que, me permita dizer isso aqui, e eu espero ser bem compreendido, para que você se dê mal na vida. Às vezes as pessoas se dão mal e dizem assim: Deus está me castigando. Não, simplesmente você não se coloca debaixo da potente mão de Deus. E quando você não está debaixo da potente mão de Deus, você está desabrigado. Você está correndo risco. Deixa eu contar uma coisa aqui que eu me lembrei. Aconteceu comigo lá em Caruaru. Eu era pastor em Caruaru. Aí tinha um cara lá. Eu tinha raiva desse cara. Porque a avó dele era de lá, da igreja. E Caruaru, eu não sei quantos aqui sabem, mas Caruaru é conhecida no Brasil, fica aquela disputa Caruaru e Campina Grande, para saber qual é a capital do forró. No mês de junho, eu morei lá 4 anos e vi isso. No mês de junho, é o mês inteiro de forró, Caruaru. Rapaz, ninguém aguenta não. É aviões de forró, é trem de forró, é ônibus do forró. Rapaz, é forró direto. Um mês, você não é exagero não, é um mês. Aí, cada bairro tem o seu forró. Eu morava numa rua lá que resolveram fechar a rua. E fizeram um forró no meio da rua. E eu disse: e agora como é que eu passo para casa? E eu disse: meu irmão, eu preciso passar aqui, rapaz. Entrar com o carro, para botar o carro na garagem. Ah, só depois que o forró acabar, pastor. E eu disse: e que hora o forró acaba? Amanhã de manhã. E eu disse: eu vou dormir dentro do carro. Eu disse: não, pois eu sinto muito, mas eu vou entrar com o carro agora. Como? Aí eu entrei dentro do carro e comecei a avançar, e o povo abrindo assim, eu disse: do mês, não, eu passo por cima. Aí o povo abriu, entrei na minha garagem e disse: pronto, era assim que eu queria entrar. Mas Caruaru é desse jeito, cara. Aí esse cara que eu disse que eu tinha até raiva dele, rapaz, ele ia deixar a avó dele lá, principalmente no mês de junho, e ficava tirando onda comigo. Teve um dia lá, então, especialmente, foi um domingo que ele deixou lá, e ele saiu de lá para ir para o pátio do forró. Aí ele ficou: pastor, abestado. Aí me chamava de abestado, de que eu era quadradão, religioso, que estava preso à religião, e eu não podia me divertir no pátio do forró. E ele disse: vou para o pátio, era o pátio do forró. Pastor, e ele dizia assim, a expressão dele lá: é cachaça, suor e mulher, até amanhã de manhã. Aí ele olhava para mim e dizia assim: vai dizer que tu não gosta, abestado. E eu disse: rapaz, sim, filho. Aí a avó dele entrava e dizia assim: pastor, não ligue para o meu netinho não. Pastor, esse menino não sabe o que está dizendo. Eu disse: não, eu não ligo não. Ele não sabe o que está dizendo não. Aí no outro dia, segunda-feira, ela ligou para mim, a avó dele: pastor, o senhor... ele morava com a avó. Ele disse: o senhor pode ir lá em casa orar pelo meu netinho? Eu disse: é aquele? Ela disse assim: é.
Eu disse: o que foi que aconteceu com ele? Ah, pastor, ele se envolveu numa briga lá no pátio ontem. Pastor, ele está todo quebrado. Ele está em cima de uma cama, foi para o hospital, era para ele ter ficado no hospital, ele não quis ficar no hospital. Pastor, vá orar por ele. Eu disse: eu faço questão. Deus já está tocando no meu coração para orar pelo seu neto. Quando eu cheguei lá, aí eu perguntei para ela: onde é que está o mancebo? E ela disse assim: está ali naquele quarto, pastor. Entre lá para orar por ele. Rapaz, quando eu olhei, eu tinha raiva dele, mas eu foi com pena. Ele estava quebrado, a cara dele parecia que um trator tinha passado por cima. O joelho era uma bola assim, ó, inchado. Aí eu disse: irmã, eu vou orar por ele, mas eu vou trancar a porta, porque o mistério vai ser grande aqui dentro. Aí eu tranquei a porta. Quando eu tranquei a porta, eu cheguei bem pertinho da cama dele assim, porque eu não ia perder essa oportunidade. Aí eu cheguei bem pertinho da cama dele e disse: tu é doido, meu irmão. Vacilou, doido. Aí ele disse: pastor, ore por mim, pastor. Eu disse: o que foi que aconteceu? Ele disse: pastor, me envolvi numa briga. Eu disse: numa briga não. Você se envolveu num acidente. Um caminhão passou por cima de você e você não sabe. Ele disse assim: pastor. Eu disse: e como foi isso, rapaz? Tu não estava tão alegre ontem, que ia para o forró, que era avião, cachaça e mulher. Rapaz, até o dia amanhecer. E como é que tu termina desse jeito? E ele disse: pastor, eu fui brigar com um cara lá dentro do pátio, ele estava com 10. Eu disse: eu estou vendo aí que essa sua que você levou era para 10, você levou só. Ele disse: eu só vi o primeiro murro, pastor. Depois eu caí, não vi mais nada, começaram a bater. Eu estou com as costelas aqui, eu não sei se está quebrado. O joelho, o senhor está vendo aí. A boca toda cortada, dente quebrado. O olho com marca de pancada, roxo. Eu disse: eu vou orar por você, meu filho. Eu vim aqui para orar. Agora, eu só sei orar com imposição de mãos. O joelho inchado, eu disse: é aqui? Aí ele: ai, pastor. E eu saí, aí a avó dele dizia: pastor, o que é que está acontecendo aí? Eu disse: fique tranquila, irmã, é Jesus que está operando, não se preocupe não, aqui é obra de Deus, na vida desse jovem. Aí comecei a orar por ele, e eu disse: agora tem uma coisa, eu vou orar por você, e Deus vai lhe tirar dessa cama, Deus vai lhe tirar. Se você, quando você se levantar daqui, se você voltar para o pátio, eu vou orar para você morrer. Você não vai apanhar não, você vai morrer apanhando no pátio. E Deus costuma ouvir as minhas orações. Aí: não, pastor, ore. Aí eu orei. Aí os dias foram passando, ele foi melhorando, foi no hospital, aí alguns procedimentos, enfim. Ele se levantou. Aí conseguia andar, já estava mais ou menos bem. Aí um dia, deixou a avó dele lá, um jantar até que a gente ia ter com os casais, ele deixou, já ir embora. Eu disse: ei, rapaz, tu vai para onde? Ele disse: oxe, não vou para o pátio não, eu vou só comprar uma Coca-Cola para vir para cá, porque agora eu sou crente, glória a Deus, ele dizendo. E eu fui dizer para ele, rapaz, ele disse assim: pastor, como é que Deus faz isso comigo? Eu disse: não, rapaz, não foi Deus que fez isso com você não. Se algum personagem da Bíblia aí tocou em você, deve ter sido Sansão que ressuscitou, porque Deus não, sabe por que não foi Deus? Porque Deus não precisa fazer nada. A única coisa que você fez, não foi Deus quem fez, foi sair debaixo da proteção dele. Quando você sai debaixo da potente mão de Deus, aí você está por sua conta e risco. Você não procura o Senhor, você nunca buscou a Deus, você nunca foi à casa do Senhor orar, buscar o Senhor em oração. Quem não busca a Deus, na realidade, não pode requerer bênção de Deus. Agora, esse homem aqui, dessa história, ele vai ao encontro do Senhor, ele vai ao encontro de Jesus. Ele não fica naquela só de: Jesus está fazendo aí coisas grandes, aí na região da Galileia, já transformou até água em vinho. Ele vai a Jesus.
Então ele vai a Jesus Cristo, ele não se contenta só no que ele escuta, mas ele procura Jesus Cristo. E a partir dessa conscientização que ele tem de que precisa ir a Jesus, ele toma algumas atitudes que são fundamentais para a resolução do seu problema. E qual era o seu problema? Não esqueça, era o filho dele que estava doente, quase morrendo. A primeira atitude que ele toma, ele teve uma atitude de determinação. Olha aí para os versos 48 e 49. Então Jesus lhe disse: se porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Parece aqui que nessa primeira investida que ele faz, nessa sua primeira ida e na sua primeira petição a Jesus Cristo, para que Jesus curasse o seu filho, ao invés de ser abençoado, parece que ele recebe uma repreensão. Porque Jesus diz assim: rapaz, sabe por que você veio atrás de mim? Porque você está vendo sinais e prodígios. Porque você já ouviu dizer que eu transformei água em vinho lá num casamento. E aí por isso que você está vindo. Mas se vocês não tivessem visto, se vocês não virem sinais e prodígios, vocês não acreditam. Vocês só creem porque vocês veem. Ouviu falar, obrigado, irmão, ouviu dizer que eu tenho feito sinais e prodígios, mas se vocês não vissem os sinais e prodígios, vocês não creriam. Não, ele está determinado. Ele recebe uma repreensão e diz assim: Senhor, está certo, o Senhor está certo, mas faz o seguinte, vá lá em Cafarnaum curar meu menino, desça lá para curar o meu filho. Ele estava focado, ele estava determinado. Irmãos, eu tenho muita dificuldade, deixa eu dizer uma coisa aqui, eu tenho muita dificuldade com falta de determinação na vida de alguns crentes. Parece que vão para a igreja não para buscarem o Senhor, mas aí vão, como disse Jesus, às vezes atrás de algum sinal e prodígio, e quando não lhes é satisfeito aquilo que quer, aí ele fica todo amuado, aí ele fica todo melindroso. Ele fica, rapaz, o que existe, não aqui, porque aqui só tem santo. Aqui na igreja Batista, Betânia de Parnaíba só tem santo. Mas eu vou dizer uma coisa que vocês não vão espalhar por aí não. Você acredita que tem igreja por aí que tem crente melindroso? Que quando ele é repreendido, e às vezes é para o bem dele, mas quando ele é repreendido pelo pastor, aí ele fica: não gostei da palavra do pastor, ele foi muito duro. Ele, não gostei não, esse pastor, não gostei desse pastor. Muitas vezes a gente não sabe como agradar, e nós não estamos aqui para agradar ninguém. Eu fui pregar uma vez numa igreja, que eu pregando, eu percebi que tinha uma irmã que fazia assim, porque eu falo um pouco alto, aí tinha uma irmã que fazia assim, ó. Aí eu disse: ela vai furar os tímpanos com o dedo, porque ela ficava colocando o dedo no ouvido. Aí depois eu estava cumprimentando o pessoal na porta, era uma igreja presbiteriana, tinha aquele costume de cumprimentar o povo na porta. Aí eu estava cumprimentando, e ela disse assim: pastor, o senhor fala muito alto. Eu disse: passou um mês aqui dizendo que foi bom, porque tem pastor que vem e fala baixo e ele não escuta. Mas o senhor grita demais. Aí vem um senhor, 86 anos, irmão Agimiro. Aí o irmão Agimiro, de 86 anos, era quase surdo. Aí lá vem o irmão Agimiro e disse: olha, irmão Agimiro, eu estou dizendo para o pastor aqui que ele grita muito, que ele fala muito. E aí ela se virava para mim e dizia: pastor, por que o senhor grita? Eu digo: porque eu tenho garganta
Eu tenho boca e é para falar mesmo. Aí, não é imagina, grita demais, o pastor grita muito. Aí o irmão Agimiro, 86 anos, quase surdo, ele disse, pois eu gostei, porque eu sou moco, ele disse. E os pastores que vêm para cá, eu fico olhando para a boca e eu só vejo a boca assim, e eu não escuto nada. Esse pastor falou, e eu escutei, e eu olhava para as telhas, não tinha esse teto bonito que aqui tem, lá era telha, eu olhava para as telhas chega a fazer assim, e eu disse, esse é que é o pastor que é para pregar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Se você vai atrás de agradar, Jesus não estava preocupado em agradar ninguém não, e nem eu como pastor estou preocupado em agradar não. Agora, ele não fica, quando ele recebe essa repreensão, ele não fica assim, mas Jesus me repreendeu. Ele estava determinado, ele sabia o que ele queria, ele estava focado, e ele queria a cura do seu filho. Jesus repreende, ele disse, Jesus, mas vá lá em Cafarnaum e cure o meu filho. Quando Jesus vê essa determinação, Jesus diz assim, vai, porque o teu filho vive, ele já foi curado. Aí ele segue para Cafarnaum. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Muitas vezes parece, queridos, e nós deixamos de ser abençoados por isso, parece que nós não cremos naquilo que Deus pode fazer. A gente ora, mas parece que a gente ora sem acreditar que Ele é grande. A gente ora sem essa determinação. A gente ora sem foco. A gente não está determinado. É feito aquela irmã que morava num lugar e do lado da casa dela tinha uma montanha e ela tinha que subir a montanha, descer do outro lado com um balde para pegar água, depois subir com a água, voltar para o outro lado. Aí ela estava lendo a Bíblia e lá no texto dizia assim, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, pode dizer para aquele monte, sai daí, e ele sai e vai para outro lugar. Aí ela olhou para a montanha, eu disse, oxe, é assim? Aí ela começou a orar, sai daí montanha, saia daí, em nome de Jesus, e a montanha lá. Aí depois de umas 3 vezes orando, ela olhou e disse assim, eu sabia que não ia sair mesmo, já orou sabendo que não ia sair. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, os possíveis, aquilo que é possível, a gente vai fazer e deve fazer, mas o impossível, Jesus é poderoso para fazer. O impossível, você lembra da cura de Lázaro, morto há 4 dias, cheirando mal, defunto de 4 dias, chega perto de um defunto depois de 4 dias de morto, a caatinga está no meio do mundo, e Jesus chegou lá, rapaz, Lázaro já estava até sepultado. Jesus podia curar Lázaro, mas o povo podia tirar a pedra, não podia? Porque Jesus, se ele quisesse também, ele podia fazer feito, eu vou me entregar aqui na idade, porque eu vou falar de um mágico bem antigo, David Copperfield, ou então Chris Angel, que é mais recente, aí fazer assim, ó, aí a pedra, ó, aí Jesus diz, aí, agora eu vou curar Lázaro, não, vou trazê-lo de volta, eu vou ressuscitar. Então, Jesus poderia fazer isso, mas ele diz assim para o povo, tira a pedra aí, rapaz. Vocês podem tirar a pedra, tira a pedra. Agora, ressuscitar Lázaro, é comigo. Deus pode todas as coisas. Eu sou um homem que acredita que Deus pode tudo. Eu acredito que Deus pode tudo. Mesmo de verdade. Agora, eu vou tentar mostrar para você o tamanho de Deus. Aí você diz, é impossível. Como é que o pastor vai medir Deus? Como é que ele vai falar aí do tamanho de Deus? Eu vou tentar mostrar para você, certo? Vou tentar mostrar. Deixa eu falar para você uma coisa, uma pesquisa que eu fiz, pesquisa científica. Isso aqui não é da Bíblia, científica, isso é ciência. Ciência e fé. Olha o que diz aí os astrônomos, não é astrólogo não.
Não é aquele pessoal que consulta os signos, não. Astrônomo, pessoal que estuda o universo, o espaço sideral, os astrônomos. Os astrônomos dizem, escute isso aí. Os astrônomos dizem que o diâmetro da Via Láctea, que é a galáxia a qual pertence o planeta Terra, de uma extremidade à outra, ou seja, a Via Láctea, a galáxia que a Terra pertence, de uma ponta até a outra, ela mede 200 mil anos-luz. Aí você diz, e o que diabo é isso, pastor? 200 mil anos-luz. Eu vou tentar dizer para você que tamanho é esse. Isso significa dizer que se um elemento, qualquer elemento aí, conseguisse viajar na velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, você conta assim, 300 mil quilômetros, não é 300 quilômetros, não é daqui para Teresina, não, é 300 mil quilômetros por segundo, macho. Rapaz, tu já imaginou uma velocidade dessa? Como se diz lá em Pernambuco, isso é uma velocidade da gota. Rapaz, 300 mil quilômetros por segundo. Você pensa assim, ó, 300 mil quilômetros, oxê! 300 mil quilômetros. Pois se um elemento qualquer, conseguisse viajar nessa velocidade, que é de 300 mil quilômetros por segundo, para esse elemento percorrer a Via Láctea, de uma ponta a outra, ia levar 200 mil anos. Será que é grande? Oxe, é maior do que o litoral aqui, rapaz. Não é não? É, rapaz. É maior do que aqui. Às vezes a gente não tem dimensão de tamanho, não. Às vezes a gente não tem dimensão de tamanho, não. Tem gente que não tem dimensão de tamanho. Deixa eu contar um negócio aqui só de um cara que... Era uma dupla que não tinha dimensão de tamanho, não. Eles vendiam leite. Aí eles misturavam água no leite eram desonestos mesmo, para aumentar a quantidade para vender mais leite. Aí nunca tinha visto o mar. Aí um dia os dois vêm aqui para não escorrer. Aí estão olhando para o mar. Aí olhando para o mar, um diz para o outro, rapaz, eita, que aço de monstro. Rapaz, olha, deixa eu dizer uma coisa. Rapaz, tu já pensou se isso tudo fosse leite para a gente vender? Aí o outro foi dizer assim, tu é doido, rapaz. Onde é que a gente ia arrumar tanta água para misturar? O cara não tem dimensão, não. Então tem gente que não tem dimensão das coisas. Mas a Via Láctea mede de uma ponta a outra, os astrônomos dizem isso, 200 mil anos-luz. Vou repetir. Se um elemento viaja na velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, ia levar 200 mil anos para percorrer a Via Láctea de uma extremidade à outra. Aí você diz assim, e daí? E daí que quando você olha para o livro do profeta Isaías, eu não sei se você já leu esse texto, mas livro do profeta Isaías, capítulo 40, rapaz, capítulo 40, livro do profeta Isaías, capítulo 40. E enquanto você vai abrindo, deixa eu lhe dar mais uma informação. Existem mais ou menos 100 mil galáxias semelhantes à Via Láctea, com milhões de anos-luz de distância uma da outra. Aí você diz assim, eita, que universo grande. Agora, Isaías capítulo 40, versículo 12 diz assim, falando de Deus, do tamanho de Deus, da majestade do Senhor, o profeta diz assim, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. 200 mil anos-luz, aí Deus faz assim, ó, 1,5 palmo para Deus. Olha o tamanho de Deus. 100 mil galáxias, além da Via Láctea, com distâncias de milhões de anos-luz entre elas, aí Deus diz, vai dar 3 palmos. Rapaz, é o tamanho de Deus, é o tamanho do seu Deus, e o texto diz que ele mediu.
ele mediu na concha da sua mão as águas, na concha da mão. Deus botou aqui na concha da mão, e ele disse assim: vou botar o Oceano Atlântico aqui, ó. Oceano Atlântico, aqui eu vou colocar o Oceano Pacífico. E ainda cabe aqui na mão, nessa lista aqui, que está no meio da mão, o rio Amazonas. Aí, aqui, essa outra listrinha menor, é o rio São Francisco. E esse negocinho bem aqui, no canto da minha mão, é o delta do Parnaíba. E vou colocar aqui, escapulindo pelos meus dedos, as cataratas do Iguaçu. Na concha da sua mão, ele tem todas as águas. Olha o tamanho de Deus. Agora, depois de eu tentar mostrar para você o tamanho do seu Deus, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha que o seu problema é grande demais para Deus? É não. É não. Então você só precisa se aproximar dele com determinação. Uma outra atitude que esse oficial tem é fé. Olha aí o versículo 50, diz assim: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele não ficou assim: mas o senhor não foi nem lá. Rapaz, o menino está lá em Cafarnaum. Aí o senhor diz assim: vai, o teu filho vive. Ele não ficou questionando, não. Ele não diz assim: rapaz, o senhor está igual o médico do INSS, que nem olha para a gente assim: vai, está tudo bem. O menino já estava liberto, já estava curado. Ele creu, ele teve fé. Você precisa ter fé. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês aqui rapidinho. Rapaz, até que horas é aqui, irmãos? Hã? Eu gosto de ver assim, meu irmão. Mas deixa eu contar um negócio aqui, rapidinho com vocês aqui. O que é você crer? O que é você crer? Eu me converti e passei uma época com muita dificuldade financeira, porque eu não arrumava emprego. Quem é que ia dar emprego para um cara que tinha sido bandido? Tu dava? Não, o que dava? Não é? Aí eu, a dificuldade, aí eu não sei o quê, aquele negócio. Aí um dia, eu cheguei em casa, eu vou tentar resumir o máximo, mas eu cheguei em casa, aí Márcia disse assim, já estava casado, já tinha as meninazinhas, que hoje já são duas moças, já tem uma casada, mas era pequenininha, aí tomava leite todo dia. Aí ele disse assim, Márcia disse assim, tem algum dinheiro aí, alguma coisa aí? Eu disse, eu não tenho não. Aí ela disse assim, pois não tem nada para amanhã não. Acabou, foi tudo, arroz, feijão, tudo, tem nada para amanhã. O que é que nós vamos fazer? Márcia perguntou. Eu disse, nós vamos dormir, hoje é tarde, e amanhã não tem hora para acordar não. Mas só que menina acorda cedo, rapaz, isso é um reloginho. Acorda cedo, aí as meninas acordaram cedo, aí foram para a mesa atrás do leite. Porque todo dia tinha, mas naquele dia não ia ter. Aí Márcia acordou, eu acordei, ficamos ali na mesa. E a menina, cadê o leite, mãe? Cadê o leite? Cadê o leite? Cadê o leite? Aí Márcia olhou para mim, e eu disse, nós vamos orar. Ou eu estava doido, ou isso era fé. Mas eu acho que era fé. Aí eu disse assim, nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo alimento. Aí Márcia, com aqueles olhos azuis que ela tem, é furta-cor, às vezes é azul, às vezes é verde, vai mudando de cor, dependendo da camisa dela. Aí, mas nesse dia estava azul, Aí ela olhou para mim com o olho azul, aí disse assim, não tem nada. Eu disse, mas Deus pode mandar. Então vamos orar. Rapaz, eu orei, ó, agradecendo pelo alimento. Quando eu acabei, irmãos, foi cronometrado. Na hora que eu disse assim, amém, aí um carro buzinou na porta da minha casa. Quando o carro buzinou na porta da minha casa, era um cara que eu tinha conhecido num evento para casais, e ele tinha me dado uma carona lá para casa, aí me deu uma carona, me deixou em casa, por isso que ele sabia onde eu morava. Esse cara era executivo da Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, o cara era executivo da Johnson & Johnson. O cara era rico.
Aí e ele chegou lá em casa e disse assim: rapaz, eu vou contar uma experiência aqui que eu passei hoje, eu não sei se você acredita nisso, mas Deus falou comigo. Ele estava com a mulher dele lá. Deus falou comigo. Rapaz, e Deus disse assim, eu ia para o escritório da Johnson, como eu faço todo dia. E Deus disse assim, vá para um supermercado. Quando ele disse supermercado, eu... Supermercado? Hã? Fale mais, irmão, isso muito me interessa. Rapaz, aí eu cheguei no supermercado, peguei um carrinho grande daqueles do Extra, e aí, rapaz, Deus falou comigo. Eu disse, eu já sei, vá, fale, termine a história. E ele disse, e Deus mandou eu botar alimento, carne, arroz, feijão, tudo. Rapaz, eu fiz aquela montanha de alimento. Depois, Deus disse assim, pega outro carrinho. Aí eu peguei outro carro. Botei só material de higiene e limpeza. A maioria da Johnson, mas higiene e limpeza. Enchi o carrinho. Aí Deus mandou eu pegar o terceiro carro. E disse, pegue coisa assim que a gente chama lá em Pernambuco de brebote. Brebote, sabe o que é brebote? É supérfluo. Coisa assim para criança. Aí eu disse, hã? Aí ele disse, rapaz, eu paguei os 3 carrinhos. E eu levei para o caixa, paguei. E a minha mulher disse assim, o que é que nós vamos fazer com isso? Para quem é essa feira? Porque você não fez uma feira, você comprou o supermercado inteiro. E ele disse assim, eu não tenho a menor ideia. Ah, você não tem a menor ideia? Pois eu tenho. Você tem um amante, seu infeliz. E pelo tamanho da feira, a sujeita tem uma reca de filho. Porque até a cor para menino você comprou. Aí ele disse assim, olha, a única certeza que eu tenho nesse momento, se eu não estiver ficando doido, que eu posso estar ficando doido, é que a gente precisa orar. Aí ela deu uma recuada, falou em oração. Eu disse, não é possível que ele vá botar a amante na oração. Eu disse, não, vamos recuar. Aí eles começaram a orar. Aí disse assim, lembra daquele encontro de casais que a gente teve, o Sérgio que a gente foi deixar em casa? Eu vou levar lá para a casa dele. Aí ele disse, e se ele não estiver precisando disso? Ele pode até ficar com raiva de você, sabia? Achando que você está levando esmola para a família dele. Eu disse, não, irmão, fico com raiva não. Oxi. Aí ele disse, meu irmão, e assim, tá aí, eu trouxe. Aí ele botou, rapaz, ele começou a tirar dentro do carro, o carro chega levantou, porque estava baixo o bicho. Rapaz, aí tudo ali, ó. Aí quando ele disse isso, eu disse, rapaz, aí eu contei como era que estava a nossa situação naquele dia, mas eu tinha orado com fé, que Deus podia mandar. E eu disse, bicho, eu desliguei até a geladeira, porque não tem nem água dentro. Aí vai ficar gastando energia à toa. Ele ficou tão tocado por Deus, ele e a mulher dele, que eles começaram a chorar lá em casa. Ele chorando por causa daquilo que Deus estava fazendo através dele, e eu e Márcia chorando, doido que ele fosse embora para a gente comer, que a gente estava com fome. Olhe, Deus pode todas as coisas. Deus pode tudo. Então, nós só precisamos crer. Nós só precisamos de fé. Ele teve também uma atitude de reconhecimento do senhorio de Cristo. Olha aí, a partir do verso 51, até a primeira parte do versículo 53, desse capítulo 4. Diz assim, já descia ele quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. Ele teve uma atitude de reconhecimento do senhorio de Cristo. Ele disse, Cristo é o Senhor mesmo. E depois, logo em seguida, ele tem, e aí nós vamos parar por aqui, ele tem uma atitude de entrega da sua vida a Cristo. O versículo 53 termina dizendo, e creu ele, e toda a sua casa.
ele teve uma atitude de entrega. Eu não sei, como eu disse, como foi que você chegou aqui, mesmo, de verdade. Não sei quem você é, se você é crente, se não é. Você pode ser até membro dessa igreja aqui. E você pode estar necessitado. Pode estar. Não sei. Mas você pode estar necessitado do encontro com Cristo mesmo. Tem um homem na história da igreja chamado John Wesley. A história diz que ele era já pregador, mas não conhecia o Senhor. E um dia, na sua autobiografia, ele mesmo conta essa história, ele diz que lá na Inglaterra, um dia, ele vai para uma reunião de oração contra a vontade dele. E naquela reunião, o Senhor falou com ele, e ele entregou a vida dele para Jesus Cristo. Se existe alguém aqui que reconhece isso, que reconhece o senhorio de Cristo, e reconhece, sabe, que precisa entregar sua vida a Cristo, independente de religião, seja você, como eu disse, até membro de uma igreja evangélica, mas se você reconhece que você precisa disso, você precisa ter atitude de fé, de determinação, você precisa ter essa atitude de entrega mesmo, da vida completa ao Senhor. Se você tem no seu coração esse reconhecimento do senhorio de Cristo, e quer tomar a decisão de entregar a sua vida a Ele, se tem alguém nessa situação aqui, eu quero orar por você. Mas eu só posso orar por você se eu souber quem é você e onde é que você está. Então, como é que você vai fazer, se for o caso? Se for o caso. Como é que você vai fazer para que eu lhe identifique e ore por você? Você pode levantar sua mão dizendo assim: eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Essa é a pergunta que eu quero fazer. Tem alguém nessa noite aqui que quer tomar essa decisão dizendo assim: eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo? Tem alguém assim? Se tiver, eu quero orar por você. Tem alguém que já tomou uma decisão dessa um dia, mas aí por razões que não me cabe julgar, nem há ninguém aqui julgar, você se afastou dele. E hoje você está longe de Deus. E sabe que precisa voltar para a casa do Pai. Tem alguém nessa situação? Se tiver também, eu quero orar por você. A mesma coisa, você levanta sua mão e eu oro por você. Se não tiver, eu quero passar a palavra para o pastor John. Eu não sei fazer apelo, não sei mesmo, porque eu não sei fazer, tem gente que faz aquele clima, né, e tal, e não sei o que, e o cara fica tão emocionado que vai. Eu não, a minha maneira de fazer o convite é: Jesus quer te salvar, Jesus quer abençoar a tua vida, tu quer? Quer, não quer? Problema teu. Eu não sei fazer apelo. Uma vez eu fiz isso dentro de um presídio. Aí fiz um apelo lá e alguns presos levantaram a mão. O presídio estava em processo de rebelião. Estava todo mundo dentro das grades. E eu disse: você é homem, você é muito homem para botar uma arma na cabeça de um pai de família e tomar o que ele tem. Eu quero saber se você é homem agora, para na frente dos outros aí entregar a sua vida a Jesus Cristo. Tem homem aí dentro? Aí, se tiver, bota a mão para fora aí da grade que eu quero orar por você. Aí teve uns que botaram a mão. E eu fui lá, peguei na mão dele e orei por eles. Quando eu vou saindo, aí teve um gaiato que disse: pastor, e quem não entregou a vida a Jesus Cristo? Eu nem olhei para trás, disse: vá para o inferno. Oxê. É o que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Quem crê no Senhor Jesus Cristo é salvo. Ele creu. Esse homem aqui e a casa dele também. Quem não crê, a Bíblia diz que não vai ser condenado, não. Já está condenado o que não crê. Tá certo? Deus abençoe a todos vocês. Amanhã a gente termina aqui a nossa conversa. E eu volto, se Deus quiser, na segunda-feira pela manhã, para Teresina, para o calor. Esperando com ansiedade um convite para estar de novo aqui em Parnaíba. Não precisa ser para pregar na igreja, não. Se você não gostou, pode ser só para conhecer a praia que eu não conheci. Assim, alguma praia, né? Alguma coisa. Rapaz, vamos só para isso, só para pegar vento, eu venho.
aniversário de boneca que tiver por aqui, eu venho. Qualquer coisa que vocês inventarem por aqui, eu venho. Tá certo? Porque é muito bom sair daquele calor e pegar esse ventinho aqui da cidade de Parnaíba. Deus abençoe, quero passar a palavra para o pastor, tomar minha água e sentar. Obrigado, viu, pastor? Amém. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Sérgio não mudou nada nesses 28 anos que a gente se conhece, viu? Sempre foi desse jeito. E desse jeito divertido. E ele fala exatamente o que o Evangelho diz. Cristo veio ao mundo não para satisfazer a si mesmo. Ele falou isso ontem. Quando Cristo transformou a água em vinho no casamento em Caná da Galileia, Ele não transformou aquela água em vinho pensando em se beneficiar do vinho. Maria disse para ele: eles não têm vinho. A alegria da festa ia acabar. E Jesus faz um milagre para abençoar outros. Aqui também Jesus poderia ter seguido em frente, ter desprezado aquele pedido. Aquele homem era um nobre, mas Jesus nunca considerou alguém mais especial do que o outro por causa de nascimento, por causa de posição social. E Jesus faz uma coisa interessante, como o pastor falou aqui. Ele simplesmente dá uma palavra: vai, o teu filho vive. Se fosse a gente, vamos lá, vamos orar, impor as mãos, né? Botar o óleo santo, vamos fazer alguma coisa. Eu gosto de Jesus porque Jesus está acima dessas convenções. Basta uma palavra e o teu servo e o meu servo será curado. Basta uma palavra de Jesus para mudar a nossa vida. E com toda essa brincadeira do Sérgio, ele diz exatamente o Evangelho. Ele fala exatamente o que a Bíblia nos manda: arrependei-vos e crede. Aquele homem mostrou a sua convicção, a sua necessidade, indo a Jesus Cristo. E ele diz exatamente o que a Bíblia nos fala: aquele que vai ao Senhor, de maneira nenhuma ele lança fora. Algumas pessoas dizem: olha, a palavra foi para mim, tocou minha vida, mas minha vida é tão complicada, pastor, tem tanta coisa que eu preciso ajeitar para eu poder considerar seguir a Jesus Cristo. Eu tenho uns rolos, hoje em dia é os esquemas, né? Eu tenho uns esquemas por fora, eu tenho uma situação pendente, eu preciso ajeitar a minha vida, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo, mas quando eu estiver pronto, aí eu vou ser crente. Alguns dizem: eu quero aproveitar mais a vida, e aí quando eu já estiver velho, já tiver provado o mundo, tiver provado tudo, aí eu vou ser crente. São pessoas que não estão indo a Jesus Cristo. São pessoas que estão olhando para si mesmo, para a força que porventura podem ter, e não dependem de Jesus Cristo. O vinho novo quem dá é Jesus. A cura quem dá é Jesus. E Ele faz isso não para si mesmo, Ele faz isso para nós, por nós. E você ouviu exatamente o que o Evangelho diz. Eu fico feliz, meu irmão Sérgio, porque Deus continua usando a sua vida. Você falou aí do pastor que fala baixo, você estava falando de mim. Né? O irmão Carlos até disse: esse aqui é o pastor, que agora eu escuto o que ele está falando. E eu vou começar a testar, a falar mais alto. Ou não, meu estilo é outro. Deus usa cada um do seu jeito. Mas eu quero dizer para você, de tudo que você ouviu aqui hoje à noite, leve uma certeza para a sua casa: Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Jesus Cristo veio salvar pecadores. Ele não veio aqui para desfilar, aparecer, não. Ele veio com um propósito, uma missão.
ele veio salvar aquele que estava perdido. Ele nos alertou que somente se procura um médico quando se sabe doente. O ruim é que tem gente que sabe que está doente. Tem gente que sabe que precisa. Tem gente que fica usando 1000 desculpas e se esquece que foi exatamente para gente como eu e você que Jesus Cristo veio ao mundo. E o que o pastor Sérgio disse também é verdade. Aquele que crê em Cristo, que tem a sua confiança colocada em Jesus Cristo, já passou da morte para a vida. Aquele que se esconde, aquele que não vai, aquele que não recebe, aquele que não se arrepende, aquele que não segue Jesus Cristo, não é uma questão de tempo para saber se você vai ser condenado no futuro. Jesus Cristo disse: já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E eu queria que você levasse essa palavra para casa. Não sei se você volta amanhã. Amanhã é 19 horas o nosso culto, né? É a última noite da festa. Não sei se você volta. Mas seja você presente ou ausente amanhã, onde quer que você esteja, eu quero que você guarde isso na sua vida. Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Foi gente boa não foi gente de bem. Ele veio salvar quem reconhece que precisa dele. E que essa noite você possa, como disse aqui o pastor Sérgio, se voltar para Jesus Cristo e clamar a Ele. Certa vez Jesus passava na estrada de Jericó para Jerusalém, e um cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O texto diz que muita gente dizia para o cego se calar. Jesus, naquela circunstância ali, já era um pregador famoso. Ele vai caminhando na estrada e talvez aquele cego fosse um esmoléu sentado à beira do caminho. Ninguém ligava para ele. Mas a Bíblia diz que Jesus parou e mandou chamá-lo. E aquele cego se levantou num pulo e foi a Jesus Cristo. E quando ele chegou onde Jesus estava, o Senhor perguntou: o que é que você quer que eu faça? E o cego disse: que eu veja, Senhor. Aquele cego sabia qual era a necessidade que ele tinha. E Jesus respondeu de acordo com a necessidade daquele homem. Nós temos uma necessidade, que é paz com Deus. E se você tem essa necessidade, a boa notícia é que Jesus Cristo veio trazer paz entre nós e o Senhor.